Leitura dos Atos dos Apóstolos. No primeiro dia de Pentecostes, Pedro, de pé no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chama para si, com muitas outras palavras. Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo naquele dia. Mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão segurança. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça. O meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha.
felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito o bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim
são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, caros irmãos, então celebramos hoje com toda a igreja este quarto domingo do tempo da Páscoa, conhecido como Domingo do Bom Pastor, justamente porque em todos os anos, neste quarto domingo, nos é proclamado do Evangelho, sempre um trecho do capítulo 10 do Evangelho de São João, onde ele nos apresenta a catequese do Bom Pastor, apresentando para todos nós que Jesus Cristo é o pastor que o Pai enviou para cuidar das suas ovelhas, para encaminhá-las no caminho da vida, para protegê-las, para guardá-las, para que elas não se percam pela voz, pela palavra dos falsos pastores, que não querem cuidar das ovelhas, mas se aproveitam delas. Então, meus irmãos, esta mensagem de hoje para nós, desse Domingo do Bom Pastor, é uma mensagem muito importante e uma mensagem que deve encher a nossa vida, o nosso coração de esperança e de alegria, por saber que por mais que enfrentamos tantas dificuldades neste mundo, mas nós não somos um povo abandonado à própria sorte, porque nós temos um pastor que cuida de nós, e não é qualquer pastor, mas o bom pastor. E só existe um bom pastor, que é aquele que vem da parte de Deus, ou seja, Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado no meio de cada um de nós, ele que é o pastor de nossas vidas. Mas essa palavra de Deus, que nos chama a reconhecer Jesus como bom pastor, não é uma imagem assim nova ou criada apenas no Novo Testamento. Já essa imagem do pastor, ela já é muito querida pelo povo do Antigo Testamento. Se a gente pega especialmente a profecia de Ezequiel, no capítulo 34 do livro de Ezequiel, ele falando ao povo de Deus, exilado na Babilônia, ele faz uma dura crítica aos falsos pastores do povo, aqueles que não cuidaram do rebanho, que deixaram o rebanho se perder, que se aproveitaram das ovelhas, e agora por isso elas estão sofrendo, padecendo lá no exílio. Mas o profeta também anuncia para aquele povo exilado a vinda do bom pastor, e dizendo que o próprio Deus, ele mesmo virá para cuidar das suas ovelhas, e fazê-las retornar para o caminho da vida, retornar para os pastos verdejantes, onde possam encontrar vida plena. Então, esta mensagem que o Evangelho de João traz hoje para cada um de nós, é para justamente reforçar de que em Jesus Cristo se cumprem as esperanças do Antigo Testamento. Todas as promessas, todas as profecias se cumprem na pessoa de Jesus. E o que o profeta anunciou desse pastor que viria em nome de Deus para cuidar do seu povo, este é Jesus Cristo. Ele é o pastor, o bom pastor que veio cuidar do rebanho do Senhor, que somos todos nós. Mas é preciso, meus irmãos, que nós tenhamos essa consciência, que da mesma forma que dentre nós está o bom pastor, estão também os falsos pastores. Aqueles que, como disse Jesus no início do Evangelho, aqueles que não entram pela porta, mas entram por outro lugar. E diz Jesus, quem entra no redil das ovelhas por outro lugar, esse é ladrão e assaltante, não é o pastor. E de que porta, de que lugar Jesus está falando? Ele está falando justamente da vontade de Deus. Aqueles que estão à frente do povo, mas que não estão cheios da vontade de fazer a vontade de Deus, que estão à frente das ovelhas, mas com outros interesses, que não o de cuidar, não o de proteger,
Esses são os ladrões, os assaltantes. Esses são aqueles que não querem cuidar, não se importam com as ovelhas. E por isso eles não podem ter vindo da parte de Deus. Por isso não entraram pela porta, entraram por outro lugar. Porque as suas intenções são outras. Não cuidar das ovelhas, mas se aproveitar das ovelhas, oprimir as ovelhas. Então, é preciso, meus irmãos, que nós tenhamos consciência de que esta palavra de Jesus, ela serve para os nossos dias atuais. Hoje também é preciso que nós saibamos identificar quantos são os falsos pastores que estão aí ao nosso redor, que estão querendo nos conduzir, mas não para que tenhamos vida, mas sim para satisfazer os seus piores interesses, para alimentar os seus desejos egoístas, a sua sede de poder, de riqueza, e que por isso não tem escrúpulos nenhum em destruir com a vida das ovelhas. E isso, meus irmãos, a gente vê claramente no nosso dia a dia, principalmente através da ação daqueles que assumiram diante do povo a missão de cuidar do povo, de trabalhar pelo bem comum, de trabalhar pela sociedade, de fazer o bem para todas as pessoas. E o que a gente vê na prática é totalmente o contrário. Usam do povo para alcançar coisas mesquinhas, coisas que são boas apenas para eles, mas não correspondem ao bem do povo, ao bem da sociedade. E aí a gente vê isso em tantas situações. A gente que vive, graças a Deus, num país que, como se diz, abençoado por Deus, bonito por natureza. E é mesmo, mas ainda é um país que cuida ainda muito mal do seu povo. Um país onde existe tanta miséria, tanta pobreza, onde o povo ainda padece de coisas ainda básicas, do povo que ainda vive em tantos lugares, mesmo a gente que mora aqui numa grande cidade, e pessoas que ainda têm que conviver com esgoto na porta da casa, porque ainda não tem saneamento básico para todas as pessoas. Pessoas que não têm água tratada, esgoto tratado. Todas as dificuldades que o nosso povo sofre com a mobilidade urbana, com saúde, com educação, com empregos, com tantas essas situações, com todas essas demandas na vida do povo. E todos aqueles que se apresentam, como aqueles que vão cuidar, que vão fazer o bem para o povo, na hora H, viram as costas para o povo. O que falta, será que simplesmente recursos? É simplesmente dinheiro que falta? Ou falta compromisso com o povo? Falta o desejo de cuidar realmente das pessoas? Enquanto a gente vive aí com todas essas dificuldades, o que os governantes aí e pensaram que era melhor para o povo? O povo não tem saneamento, o povo não tem saúde, o povo não tem educação, o povo não tem transporte. Não, mas o importante é fazer as Olimpíadas no Brasil. É vender a imagem do Brasil como um país bonito, desenvolvido, um país do esporte. Vamos fazer as Olimpíadas, vamos gastar dinheiro fazendo centros olímpicos, quadras e não sei mais o quê. Não é o suficiente, não, o povo ainda está mal, ainda falta emprego, falta saúde, mas vamos fazer a Copa do Mundo, é bonito para todos verem. O povo não tem hospital, mas não se faz Copa com hospitais. O povo precisa de estádios de futebol padrão FIFA. É isso que o povo precisa. E o povo, meus irmãos, ainda tantas vezes alienados pela mídia, por tantas coisas, o povo ainda aplaude, acha bonito, acha que tudo isso é muito bom. E aí eles construíram arenas de futebol caríssimas, superfaturadas. E está aí a gente ainda hoje pagando a conta. Porque não quiseram cuidar do povo, mas quiseram cuidar da sua própria imagem. Quiseram fazer bonito para os de fora, sem se preocupar em fazer aquilo que era essencial para a vida do nosso povo. E é aí, meus irmãos, que nós vemos na prática as atitudes dos falsos pastores, daqueles que não entram pela porta, daqueles que realmente não vieram para cuidar do povo, mas para usar das ovelhas, para usar do povo em proveito próprio. Por isso que nós não podemos seguir qualquer pessoa, seguir qualquer discurso, mas nós, como ovelhas do rebanho de Jesus,
Devemos seguir apenas a sua palavra, como diz o Senhor. As minhas ovelhas me conhecem. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Elas seguem por onde ele comanda. Mas não seguem qualquer voz, mas seguem sempre a voz do Senhor. E essa palavra, como eu disse, é uma palavra de esperança para nós. Porque apesar de nós termos aí à nossa frente muitos desses falsos pastores que se aproveitam do povo ao invés de cuidar deles, mas o nosso verdadeiro pastor é o Senhor. E por isso nós temos a certeza de que nada irá nos faltar, como nós cantamos no salmo de hoje. Nada nos falta porque o nosso pastor é o Senhor. E por mais que os falsos pastores deste mundo não liguem, não cuidem do povo, mas o Senhor cuida e o Senhor fará justiça. É o Senhor quem cuida de nós. E por isso nós somos um povo que, apesar de todos os sofrimentos, é um povo que permanece de pé. Porque é Deus que de fato cuida de nós. Se estivéssemos simplesmente nas mãos desses falsos pastores, a gente nem estaria mais aqui, né? Que seria de nós. Mas graças a Deus, quem nos conduz é o Senhor. Ele é o nosso bom pastor. E é Ele que nós devemos seguir. Por isso é a sua palavra, é por Ele que nós devemos dedicar toda a nossa vida, nossas forças, nossos ânimos. E não para defender ou seguir esses falsos pastores que estão aí pouco se lixando para a vida do povo, mas querem apenas se locupletar diante do sofrimento das pessoas. Então, que o Senhor continue a iluminar a vida de todos nós, para que possamos ser este povo que confia, que segue realmente a voz do seu pastor, e que luta, e que enfrenta, e que foge desses maus pastores que só querem nos destruir. E Jesus continua ainda a sua catequese hoje, a sua palavra para nós, com a outra parábola, dizendo que ele não é somente o bom pastor, mas Ele próprio é a porta das ovelhas. Somente quem passa pela porta que é Cristo, esse se encontra a vida, este se encontra a salvação. Então é preciso, meus irmãos, que nós hoje nos perguntemos, né? Por que portas nós estamos passando? Que vozes, quais pastores nós estamos seguindo? Porque se não estivermos seguindo realmente o Senhor, nós podemos estar caminhando para um caminho de morte, de sofrimento, de destruição. Porque é para lá que os maus pastores nos levam. Mas se nós estarmos de fato seguindo a Cristo, Ele que é a porta, Ele sim nos guiará para a vida e a vida em abundância. Como Ele diz, os falsos pastores, eles são os ladrões, assaltantes, eles só vêm para roubar, matar e destruir. Mas Ele é o pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Eu lhes dou vida e vida em abundância. E por isso é a Ele que nós servimos com amor, é nele que nós confiamos em primeiro lugar na nossa vida. Mas é preciso, como eu falei, seguir a voz do bom pastor. E será que nós estamos seguindo realmente pelo caminho que o bom pastor nos chama, que o bom pastor nos conduz? Ou será que nós estamos desprezando tantas vezes a voz da verdade, a voz do bom pastor, insistindo em seguir os falsos pastores, em seguir esses ladrões, assaltantes? Por isso é importante o que nós ouvimos hoje na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, onde o apóstolo São Pedro, falando em nome de toda aquela comunidade dos discípulos, que no dia de Pentecostes acolheram este grande dom do Senhor, acolheram o seu Espírito Santo, e agora ele está lá em Jerusalém anunciando o querigma, anunciando o anúncio de Jesus, anunciando Jesus Cristo para as pessoas, para os judeus que estavam lá em Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes. E Pedro usa a sua palavra para anunciar Jesus Cristo, mas também para apresentar, para mostrar para eles o seu erro. E Pedro diz, aquele Jesus, o Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou e o constituiu Senhor de tudo o que existe. Aquele que vocês mataram, aqueles que vocês recusaram, que vocês não quiseram seguir a sua palavra. Mas o Pai, vocês o mataram, mas o Pai o ressuscitou e fez dele o Quírios, o Senhor de todo o universo. E eles, ao ouvirem as palavras de Pedro, se sentiram incomodados.
E muitos, claro, ficaram ali com remorso no seu coração, pensando em tudo o que tinha acontecido, nas escolhas que eles fizeram. E muitos, nasceu naquele momento em muitos o desejo da conversão, da mudança. E por isso, após toda a pregação de Pedro, eles perguntaram: irmão, o que devemos fazer? E aí está, meus irmãos, o passo importantíssimo que nós devemos dar para a nossa mudança de vida, para seguirmos realmente o bom pastor. É primeiramente nos perguntar: o que eu devo fazer? Diante da palavra de Deus, que nos mostra claramente os nossos erros, as nossas incoerências, as nossas escolhas erradas, é se perguntar o que eu devo fazer. Diante do sofrimento dos irmãos, diante daqueles que sofrem mais do que a gente, daqueles que têm menos, daqueles que estão lá vivendo na miséria. Eu não posso virar as costas e achar que não tenho nada com isso, mas eu tenho que me perguntar: o que eu devo fazer para mudar não só a situação da minha vida, mas também poder ajudar a mudar a situação dos meus irmãos? Assim se comportam aqueles que desejam, aqueles que são parte do rebanho de Jesus. Eles se perguntam o que eu devo fazer e buscam na igreja, buscam na palavra, né, a resposta para essa sua pergunta. Mas aí nós vimos também, meus irmãos, e nesses últimos dias a gente viu claramente como que se comportam aqueles que não estão nem aí para as ovelhas e que, por mais que digam que são de Cristo, as suas atitudes mostram justamente o contrário. Quantos que diante de toda essa pandemia, desse sofrimento, de tudo que o povo vem passando, em vez de se perguntar o que eu devo fazer, o que eu estou fazendo, o que responde? E daí? Quer que eu faça o quê? Mas o povo está morrendo, olha o tanto de gente, você viu o tanto de gente que morreu no governo? É assim que tratam o povo. É assim que os falsos pastores, os falsos cristãos, porque assim como tem falsos pastores, tem muita ovelha falsa também, que está ali, que se diz de Cristo, mas não escuta a sua palavra. E diante do sofrimento, diante do momento de se perguntar o que eu devo fazer, ele diz: eu não tenho nada a ver com isso. E permanece no mesmo erro, permanece realizando o mesmo mal na vida das pessoas, sem às vezes ter o menor remorso. E qual está sendo, meus irmãos, a nossa atitude? Se nós estamos nessa de, e daí, o que eu posso fazer? Meus irmãos, é sinal de que nós estamos longe do caminho de Jesus. Nós podemos ser de qualquer rebanho, menos o de Cristo. Quando somos do rebanho de Cristo, a gente se pergunta: o que eu devo fazer? A gente sabe que é difícil. As situações, os problemas da vida, né, a gente não encontra respostas fáceis para dar. Mas eu devo me perguntar o que eu devo fazer, o que eu estou fazendo. E assim começa o nosso processo de metanoia, o nosso processo de conversão. E conversão bem entendido como mudança realmente do nosso ser. Conversão é a mudança, a transformação da nossa mentalidade, dos nossos comportamentos. Né? Realmente voltar o nosso coração para junto de Deus. Porque a gente tem uma ideia ainda muito rasa de conversão, de que conversão é mudar de igreja. Ai, fulano ontem era católico, hoje ele se converteu e está lá na igrejinha de Porta de Bara, não sei ali de onde. E acha que isso é conversão. Conversão é mudar de vida, é deixar de lado tudo aquilo que não convém com a palavra de Deus para seguir a Cristo e fazer uma escolha na sua vida. Eu vou seguir a Cristo, viver aquilo que Cristo me ensina, o caminho por onde Ele me leva. Isso é a verdadeira conversão. É ouvir o que a igreja, o que Deus tem a nos dizer através da igreja, através da palavra, para essa nossa pergunta: o que eu devo fazer? Como o povo fez a Pedro, e Pedro mostrou o caminho. Ele disse: primeiro, recebam o batismo para a remissão dos seus pecados. Depois ele diz, né, e recebereis o Espírito Santo. Se afastai dessa gente corrompida, se afastai daqueles que fazem o mal,
Este é o caminho. No batismo nós recebemos essa vida nova, recebemos o dom do Espírito Santo, que deve ser essa força divina para guiar a nossa vida nos caminhos do bom pastor, que é o caminho da doação da própria vida. Não de usar dos outros, mas de eu mesmo dar da minha própria carne, como fez Cristo, para a vida do meu próximo, para a vida do meu irmão. É isso que nós devemos fazer. Mas será então, meus irmãos, nós que já somos batizados, nós que já nos consideramos do rebanho de Jesus, mas será que nós fizemos um verdadeiro processo de conversão, ou estamos buscando fazer? E só faz o verdadeiro processo de conversão aquele que olha para a sua vida, que reconhece os seus erros e busca mudar. Mas só muda aquele que se deixa conduzir pelo Espírito Santo, e aquele que acolhe na sua vida a palavra de Deus. Na segunda leitura também, é Pedro que nos fala, agora na sua primeira carta, e ele chama também cada um de nós a vivermos o exemplo que o Cristo nos deixou. E ele diz que é preciso que nós saibamos suportar os sofrimentos, as perseguições, as provações do tempo presente, mas da mesma maneira como Cristo suportou. Ele que nós refletimos aí no tempo da quaresma, ele que é o servo de Deus, o servo sofredor, o servo que sofreu, que apanhou, que foi excluído, que foi morto, mas não deixou de fazer a vontade de Deus, e em nenhum momento ele pagou o mal com o mal. Mas diante das ofensas, diante de tudo aquilo, de todos os ultrajes que sofreu, o Senhor respondeu com amor. E por isso ele está vivo, ressuscitado para sempre. E por isso ele foi constituído pelo Pai como pastor, como guia e guarda das nossas vidas. Pelas suas feridas nós fomos salvos. Então que nós também não tenhamos medo de nos ferir, para que a salvação de Deus também chegue aos nossos irmãos, para que todos possam ter a vida plena que Jesus deseja para nós. É preciso não ter medo. E é isso que a palavra de Deus nos chama. Este é o caminho do bom pastor. Quem é do rebanho de Cristo não pode ter medo de sofrer pela verdade, não pode ter medo de sofrer pela justiça. Quem é do rebanho de Cristo não pode cultivar no seu coração sentimentos de maldade, de violência, de vingança. Mas em todas as situações, procurar viver o verdadeiro amor. É isso que distingue Jesus de todos os outros pastores, todos os outros líderes, todos os outros chefes. É porque ele tem amor, o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor que está expresso na sua cruz, em dar da sua própria vida pela vida dos irmãos. Então, que o Senhor nos ajude, que Nossa Senhora interceda por cada um de nós, e que neste dia do bom pastor nós possamos avaliar a nossa vida e perceber a importância de fazermos um verdadeiro processo de conversão, para seguirmos sempre ao Cristo bom pastor, para sermos ovelhas que realmente conhecem a sua palavra, e por isso não se perdem, não se confundem pela voz dos falsos pastores, mas conhecem e seguem apenas o seu Senhor, no caminho do amor, no caminho da doação da própria vida, que não nos leva para a morte, mas que nos leva para a vida eterna junto do Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.